Olá, tudo bem? Nessa oportunidade nós vamos estudar mais uma lição do discipulado, do nosso discipulado. Sou o pastor Carlos e nessa oportunidade eu quero contribuir, quero aqui refletir com você, compartilhar com você sobre o batismo nas águas. A nossa lição de hoje é sobre o batismo nas águas. Bem, mas para começar, eu quero só lembrar que nós, antes de aceitar Jesus, nós vivíamos na independência de Deus, na rebeldia contra Deus e nos sentíamos dono da nossa vida, donos do nosso nariz, fazíamos a nossa própria vontade, mas como consequência disso também nós éramos escravos do pecado, porque o pecado nos dominava e nós acabávamos sendo o seu escravo, escravo dos nossos pecados. Agora que nós aceitamos a Jesus, agora que você aceitou a Jesus, diante dessa realidade, nós temos duas perguntas que nós queremos responder nesta noite, que são: primeira pergunta, qual o primeiro passo para fazer a vontade do meu Senhor? Do meu novo Senhor, porque agora Jesus é o nosso Senhor, o meu, o seu, e agora nós obedecemos a sua vontade. E qual é o primeiro passo, então, para fazer a sua vontade? A segunda pergunta é: como vou ter poder, ou como vou ter a capacidade de fazer a vontade desse novo Senhor da minha vida, como que eu vou ter a capacidade ou poder para fazer a sua vontade? O primeiro passo para quem quer fazer a vontade do Senhor, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, o primeiro passo é ser batizado de acordo com o ensinamento do nosso Senhor. O nosso Senhor nos ensinou, ordenou à sua igreja que cada um daqueles que desejam segui-lo seja batizado nas águas, Os apóstolos do Senhor Jesus, quando eles pregaram a palavra de Deus, quando eles anunciaram a palavra de Deus, o batismo nas águas era parte do ensinamento desses apóstolos. Eles não só pregavam, não só anunciavam a Jesus como Salvador, como também ensinavam que as pessoas, ao aceitarem a Jesus como seu Salvador, deveriam ser batizadas no nome do Senhor, batizadas no batismo de Jesus, Então, na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, que decidiram seguir a Cristo, e que essas pessoas foram batizadas. Temos o exemplo de muitas pessoas. Primeiro, nós temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 a 42, nós temos ali quase 3.000 pessoas que foram batizadas nas águas, depois que ouviram o apóstolo Pedro pregar, anunciar sobre a pessoa de Jesus. Então, só naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, foram quase 3.000 pessoas que foram batizadas, pessoas novas convertidas que foram batizadas. Depois nós tivemos outro exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, que foram os samaritanos. Está em Atos 2:12. Os samaritanos que viviam naturalmente na cidade de Samaria, eles receberam a palavra de Filipe, de Filipe, que anunciava o Evangelho de Jesus, que pregava as boas novas do Senhor. Filipe foi até Samaria, foi conduzido pelo Espírito até Samaria, e lá ele pregou naquela cidade por algum tempo, e a Bíblia diz que os samaritanos foram batizados com o batismo de Jesus, O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro exemplo também como resultado do evangelismo de Filipe, foi o eunuco. Está em Atos dos Apóstolos também, capítulo 8,
versículo 35 a 38, o eunuco, ele era, a Bíblia o chama de eunuco, mas na verdade ele era um oficial da rainha de Candace, na Etiópia. Ele era um etíope, ou seja, um africano. Aqui nós temos o relato da primeira pessoa estrangeira, né, que não fazia parte da nação de Israel, a aceitar o evangelho e a ser batizado nas águas. Filipe prega para o eunuco aceita a mensagem e também aceita ser batizado nas águas para ser um seguidor de Jesus. Depois nós tivemos também em Atos dos Apóstolos o exemplo do apóstolo Paulo, né, que antes era chamado de Saulo, mas que tem um encontro pessoal com Jesus, se converte ao evangelho, se converte à palavra de Deus, e ele também é batizado nas águas. Temos o exemplo de Cornélio e a sua família. Cornélio era um italiano, vivia na Itália, em Roma, e ele recebe o evangelho, né? Cornélio recebe o evangelho, ele e toda a sua família, e daí ele é batizado também juntamente com a sua família, com sua esposa, com seus filhos e filhas. Todos foram batizados nas águas após receberem a mensagem transmitida pelo apóstolo Pedro. Nós temos também uma irmã chamada Lídia. Ela era da cidade de Filipos. Na ocasião, o apóstolo Paulo, já convertido, foi até Filipos para pregar o evangelho. Lá ele encontra a Lídia, e essa Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, né, de tecidos. Ela ganhava vida fazendo venda desses tecidos, e ela ouve o apóstolo Paulo pregar o evangelho. Ela entrega a sua vida ao Senhor e também é batizada. Está em Atos capítulo 16, do 13 ao 15. Ainda em Atos capítulo 16, temos também a história do carcereiro que estava ali fazendo o seu trabalho como carcereiro, vigiando os presos, e o apóstolo Paulo Paulo e Filipe, né, que estava, Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Paulo e Silas estavam presos, o carcereiro estava ali guardando eles na prisão, mas tem ali um terremoto, algo sobrenatural, e o carcereiro fica todo assustado e então pergunta aos apóstolos, né, aos discípulos Paulo e Silas, o que ele deveria para ser salvo. Então eles aproveitam a ocasião, aproveitam a oportunidade, prega para o carcereiro aceita a Jesus, aceita a mensagem e é batizado, ele e toda a sua família também. Então nós temos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que foram batizadas. A palavra de Deus diz assim, Jesus ordena os seus discípulos dizendo: ide por todo mundo, ou indo a todo mundo, pregando o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, essa é a ordem que Jesus deixa aos seus discípulos. Essa é a ordem que Jesus deixou a mim, deixou a você, deixou a igreja, para que nós fôssemos pelo mundo afora, levando a palavra do Senhor, levando o evangelho e também batizando as pessoas que crescem na palavra do Senhor, né? na palavra de salvação, na palavra de Jesus. Mas o que significa o batismo? O batismo significa a morte e a ressurreição. Como assim o batismo significa morte e ressurreição? Bem, por que o batismo significa morte? E quais são os requisitos para o batismo? Bem, os requisitos para o batismo são fé e arrependimento. Quando o eunuco, né, aquele etíope do qual eu falei, quando ele perguntou para Filipe, o que eu devo fazer o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada te impede, se você crê de todo o coração que Jesus morreu por você, que Jesus é o Cordeiro de Deus e que Deus o enviou. Ele disse: eu creio. Então, o primeiro passo o primeiro requisito, né, para ser batizado é arrependimento e fé. Arrepender de seus pecados e crer na palavra de Deus, crer na mensagem do evangelho. Então, esses são os requisitos. Agora,
o que o batismo representa? O batismo representa para nós a morte e a ressurreição de Cristo. Por que morte? Porque quando nós somos imergidos nas águas, nós ali estamos simbolizando o sepultamento, né, quando Cristo foi sepultado. Mas quando nós subimos das águas, ali simboliza a ressurreição, ou seja, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, depois do terceiro dia, nós representamos isso ao sairmos da água. Então o batismo representa a morte e a ressurreição de Cristo, né? E o batismo também nos mostra o que o Senhor fez por nós. A palavra de Deus vai dizer lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos salvos, fomos alcançados, resgatados, não por prata, ouro, pedras preciosas, nada de riqueza humana, material, bens humanos, materiais, não. Mas o apóstolo Pedro diz, mas pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado por nós para a nossa remissão, para o nosso perdão. Outra coisa interessante é que Paulo fala aos Efésios, à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 a 9, que a salvação, ela é um dom de Deus, e ela é mediante a fé, pela graça de Deus, e não vem de nós, ela é um dom de Deus. Ou seja, o mérito da nossa salvação não é nosso, não é porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa. A salvação que eu tenho é mérito de Cristo, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que se entregou por nós. Então é mérito de Cristo a nossa salvação. Outra coisa interessante, o que acontece quando eu sou batizado ou quando você é batizado? O que acontece? Primeiro, eu participo da morte de Cristo, como nós falamos. Por que eu participo da morte de Cristo? A Bíblia diz que aqueles que se entregaram a Cristo morreram para o mundo. Então o batismo significa que eu participo da morte de Cristo, porque eu não vivo mais para o mundo, eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. Segundo ponto, o que o batismo significa? Ou o que acontece quando nós somos batizados? Segundo, eu sou sepultado com Cristo. É aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Quando eu sou batizado, eu sou imergido na água, porque batizar significa imergir, afundar na água. Então, eu sou sepultado com Cristo quando eu sou imergido na água. Terceiro, eu recebo a nova vida em Cristo. Ou seja, a palavra de Deus diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, diz a palavra do Senhor, quando ela diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, eu recebo a nova vida em Cristo. Primeiro, eu participo da morte de Cristo. Segundo, eu sou sepultado com Cristo. E terceiro, eu participo da vida ou da nova vida em Cristo. Agora, nós temos que entender também que o batismo é uma confissão de fé. Por que confissão de fé? Porque ao ser batizado, nós somos batizados diante da igreja, diante das pessoas. Eu tenho que confessar agora a nova vida em Cristo. Então, por isso que o batismo é uma confissão de fé. No nosso próximo vídeo nós vamos estudar, entender e responder a segunda pergunta, que é como eu vou ter a capacidade de fazer a vontade de Deus. Porque até agora nós respondemos qual o primeiro passo para fazer a vontade de Deus, e nós entendemos então que ser batizado nas águas é o primeiro passo para fazer a vontade de Deus.